Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Vamos começar aqui nossa live. Hoje a nossa live tem uma convidada especial. Oi, boa noite. Bem-vinda. Hoje nós temos uma convidada especial, que é minha amiga, tá? Que é a Jéssica. Nós já fomos da mesma igreja, né? Já comentei aí com vocês. Fizemos parte da dança. Ela é uma bênção, tá? E é minha amiga. Ai, Jéssica entrou. Já vou chamar ela. Boa noite, quem tá chegando. Boa noite. Boa noite. Nosso tema de hoje é chamado e missões na fase de solteira, né? Enquanto a gente espera. O que a gente pode fazer nesse período de solteirice, né? Ao invés de ficar aí, o que eu vou fazer? Tem muita coisa para fazer, mesmo sendo solteira, né? E nós vamos falar um pouquinho disso hoje, especificamente sobre chamado e missões, tá? Estão preparadas? O papo vai ser bom. Então já vou chamar a Jéssica, pra gente não atrasar, tá? Quem for chegando aí, vai falando de onde é, tá? Pode comentar, nós vamos deixar os comentários nesse iniciozinho e depois a gente tira os comentários, tá? Deixa eu chamar a Jéssica aqui. Vamos lá. Calma aí. Deu Já certo? foi? Ai, meu Deus, só que apareceu aqui um negócio. Aê, deu certo. Apertei um negócio aqui, eu acho que, não sei se eu convidei outra pessoa, apareceu um negócio aqui, eu fiquei, meu Deus. Ah, Boa noite, Jéssica. boa noite. É um prazer ter você aqui. Eu queria te agradecer, né, por você ter aceitado o convite para nos ajudar nesse tema, né? Conversar com as meninas que acompanham aqui esse perfil, para a gente dar uma clareza, né, sobre esse tema, sobre o chamado. Muitas pessoas não sabem, né? Mas qual que é o meu chamado? O que eu devo fazer? E tem toda essa dúvida. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso, inclusive sobre missões, né? Que é algo que tem tudo a ver com você, arte, serviço, e Ah, tantas coisas que a gente pode fazer, né? Enquanto a gente é solteira, né? A gente não precisa esperar casar para começar a fazer alguma coisa para o Senhor, né? Então é disso que nós vamos falar hoje. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse, né? Para que as meninas conhecessem, sabessem, né? Um pouquinho da sua história, quem você é. Aí fique à vontade para você se apresentar, tá bom? ah. Então, meu nome é Jéssica, eu sou do Espírito Santo, né? É onde eu nasci, mas atualmente eu vivo no Paraná. Eu vim fazer uma escola de missões e permaneci. Nunca mais. Bom, por enquanto, né? Não sei até quando, mas desde 2020 eu saí do meu estado. E hoje em dia eu vivo, né, no Paraná, em missões, numa base missionária, né? Então agora eu tô como uma missionária aqui. Glória a Deus. É. E eu posso falar então do que eu fiz, um pouquinho do que eu fiz nesse tempo? À vontade, a live é sua. Eu quero que você Ah, justamente transmita para a gente como é que é isso de missões, né? Como é que você também se decidiu por isso, né? Se o Senhor te mostrou de alguma forma, ou foi um desejo no seu coração, como é que foi isso, né? Para que também as meninas que estão assistindo possam saber, identificar se talvez é isso que o Senhor está chamando elas para ser.
né? Sim. Então pode ficar à vontade. Na verdade, nunca foi a minha intenção vir para missões. Não sei por que que eu não queria mesmo, assim, apesar de ser algo muito lindo, nunca foi a minha intenção, meu objetivo. Mas o Senhor direcionou de uma forma tão natural esse processo que eu não posso dizer que não foi Ele, né? Então, por mais que eu não tivesse esse desejo no meu coração, por talvez não entender, né, muito bem como funciona, ele foi direcionando. Então, na época, eu ia fazer apenas um curso, né? Um curso onde eu ia aprender mais de Deus, e aí eu ia ter uma oportunidade também de fazer coisas que era que eu gostava na época, que era o circo, né? Não o circo em si, mas porque eu ainda não tinha feito nada nesse sentido, mas era voltado para arte, voltada para dança, que foi a escola que eu fiz, né? Ela tinha a parte teórica, mas a parte prática era exatamente envolvendo a arte. Nesse caso, o circo. Então tinha muita dança, mas também tinha muita performance também nesse sentido, circense, né? E foi por isso que eu vim, mas seriam só 3 meses, né? Então eu ia fazer esse curso, ia falar de Deus, ia aprender mais sobre a palavra de Deus, e aí eu ia voltar, né? Eu ia voltar para casa, ia voltar para minha igreja, mas de uma escola o Senhor me direcionou para outra, né? Então eu terminei meu período teórico, a gente tem um prático, 2 meses, eu fiz meu prático no Rio de Janeiro. E aí, depois dessa escola, eu fui direcionada para uma outra, né? Que era aí sim uma escola de circo mesmo, a Circanda. E eu só obedeci essa voz porque, por algum motivo, antes mesmo de eu saber o que era essa escola de missões, eu estava no meu desejo, no meu coração, de fazer coisas voltadas para o circo, porque eu fiz um impacto de carnaval, lá tinha uma das oficinas era o circo, e eu me encantei por isso e falei, eu quero fazer sim, eu quero, sei lá, procurar algum lugar na minha cidade que tenha isso para fazer. Quer dizer, E a você, palavra. você, quer dizer assim, você estava em movimento, né? Você estava fazendo algo para o Senhor e as coisas foram, Deus foi guiando aos poucos, né? Às vezes a pessoa quer tá decidida de uma vez e ir direto ao ponto, quando na verdade às vezes Deus vai pegando na mãozinha da gente e vai Uhum. conduzindo passinho a passinho, né? Exatamente. Na verdade, a minha vida inteira, assim, com Deus foi nesse processo, sabe? Eu dificilmente, não lembro agora, o momento onde eu ouvi realmente a voz audível de Deus nesse sentido. Mas comigo sempre foram essas oportunidades que aconteciam de acordo com o que eu estava ali vivendo. Então, sempre que eu tinha oportunidade para fazer um impacto de carnaval, eu estava lá. Às vezes eu nem sabia que ia ter e alguém falava: Nossa, eu sei que você gosta, então vai acontecer tal lugar. Então, o meu papel nisso tudo foi realmente aceitar as oportunidades que vinham para mim, que eu via que eram boas oportunidades, né? De aprender da palavra de Deus, de compartilhar o evangelho. Então, tudo que vinha assim para mim eu queria fazer. Então, E bora tinha fazer. Hum? E tinha, o legal é porque tinha a ver com algo que o Senhor já tinha colocado no seu coração, algo que você gostava, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma coisa que não gosta, uma coisa que não tem nada a ver, né? E na verdade Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele te põe numa coisa que você gosta, né? Ele não te deu os talentos e os gostos que você tem à toa, né? Deus já Uhum. te deu isso já como nisso aqui que você vai fazer, e você vai, né, eu vou te conduzir nisso aqui. Então é tão lindo, né? Porque Deus vai guiando e vai sendo dentro daquilo que você gosta, né? Porque às vezes tem uma pessoa aqui vendo, vai falar, eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de escrever, né? Eu gosto de falar, de ensinar. Então, assim, Deus usa a gente naquilo, né? Ele aproveita o nosso talento, porque na verdade quem deu o talento foi ele mesmo, né? Então, ele vai direcionando a gente vai fazendo aquilo, porque a obra do Senhor, quando a gente faz as coisas do Senhor, a gente faz com prazer. Não é um peso, né? Não é um peso, a gente faz com prazer, com alegria.
né? Porque, na verdade, Deus já sabia de tudo e ele fez a gente dessa forma para que a gente cumprisse a missão que ele tinha específica para a gente, né? É muito lindo. Não, exatamente. E a gente precisa realmente experimentar essas coisas, né? Se você, no meu caso, né, foram coisas que sempre me chamaram muita atenção e eu vejo que, na verdade, é o Senhor mesmo colocando em mim, porque foi através dessa minha vontade de fazer certas coisas que me levou onde eu estou hoje. Inclusive, hoje, eu entendo que mudou um pouco, porque até então o meu foco sempre foi muito essa questão artística de apresentações, assim, sabe, de evangelismos. E isso me fez chegar onde eu estou hoje, mas agora eu já estou caminhando para um outro processo. E foi assim que Deus fez, pelo menos, né, comigo. Ele colocava coisas no meu coração, então eu correspondia a isso, então eu fazia o que eu podia, o que estava ao meu alcance para viver isso. E hoje, por exemplo, uma chavinha virou. Então, não que eu não goste mais, não que eu não goste mais da parte artística, inclusive ela me ajudou bastante para para as coisas que eu preciso desenvolver agora, mas eu entendo que o Senhor está colocando outras coisas no meu coração. Então, hoje em dia, o ano passado, por exemplo, eu me dediquei o ano inteiro com estudos bíblicos e em dar aulas, em acompanhar pessoas, né, que estão fazendo essa escola bíblica, porque essa chavinha foi virada, né? Eu não descarto nada do que eu já vivi hoje, porque me ajudou até mesmo a como me portar mesmo na frente das pessoas. Eu trabalhei um tempo no circo, né? No circo mesmo. Aqui a gente tem uma lona de circo na base. E até mesmo essas apresentações circenses me ajudaram a, a conseguir falar em público, a conseguir ter até mesmo essa questão da consciência corporal que a gente precisa muito, né? Enfim. E hoje o Senhor mudou, mas é algo que é muito claro para mim. Então eu tinha uma vontade muito grande de fazer certas coisas, o Senhor falou, ok, você fez o que eu queria que você fizesse, agora eu tenho para você outras coisas. E Eita glória! então agora eu estou me dedicando a isso, né? A questão de estudar a palavra, de me focar mais nisso, ir mais a fundo e tenho sido desafiada também a compartilhar disso, seja por meio de Isso aí! aulas. Então, é isso que pelo menos eu entendo que Deus tem feito na minha vida, né? E como que é importante a gente, como você falou, como que é importante a gente se conhecer, né? Saber o que nos move, quais são as áreas que faz a gente, às vezes, perder o tempo, né? Perder a noção do tempo, porque é algo que a gente gosta tanto de fazer que a gente não se importa em passar horas fazendo. E isso é muito importante, porque são essas coisas que realmente fazem a gente estar satisfeito, né? O problema nunca é gastar horas fazendo alguma coisa. O problema é estar gastando horas fazendo uma coisa que a gente não foi chamado para fazer, né? Então vai ser realmente desgastante. A gente vai ficar insatisfeito, a gente vai achar que tá tudo ruim, né? Então, acho que o segredo mesmo é através desse autoconhecimento que a gente tem sobre nós mesmos, a gente consegue até entender aquilo que Deus quer de nós, né? Sim, porque como ele fez cada um de um jeito, né? Ele colocou os talentos, ele colocou, né? Então a gente precisa realmente assim se conectar com Deus, descobrir para que ele fez a gente, né? Ligando os pontos. Por que Deus me fez assim, né? Às vezes a pessoa tem uma voz linda. Por que eu tenho essa voz linda? Entendeu? Com certeza não é para você ficar calada, é pra você cantar, né? Tipo, né? Ai, por que eu gosto de artes? Ou por que eu, né? Às vezes a pessoa tem um dom de misericórdia, né? Uma pessoa que está sempre ajudando as outras e tal. Então a pessoa precisa identificar isso que o Senhor colocou nela, né? Para
poder entender o chamado, porque tá nisso aí, né? Tem a ver com isso. Então, assim, realmente é algo assim gratificante, porque uma coisa que eu sempre falo também é que Deus é bom, né? Deus é bom. Então, assim, ele não vai, tipo, não que assim, né? Na verdade, assim, né? A nossa vida como cristã, né? A nossa entrega é total ao Senhor, né? Então, assim, vai te custar tudo, né? Aquela história, né? Vai te custar tudo. Mas Deus é tão bom que ele prepara a gente para isso, né? É igual como você falou. Talvez se Deus te chamasse diretamente para você estudar a palavra, igual, né, essa outra pegada que você está agora, diretamente, talvez isso ia atrasar muito, né? Ou talvez você nem chegaria lá se fosse dessa forma. Mas ele foi tão amoroso que ele foi aos pouquinhos, ele falou, não, né, eu mesmo coloquei nela isso, ela gosta de artes, gosta de dança, eu vou trazer ela por esse caminho aqui, e depois eu vou ajustando aqui. Inclusive, eu me lembro que quando a gente dançava junto, né, e eu me lembro de vezes assim que eu cheguei assim, me quebrantar vendo você dançar, então assim, nas artes o Senhor usa, né, as pessoas também. Mas você sabe bem que a parte que eu mais gostava de fazer parte da dança era o GC. Você sabe. Sim. Porque eu sempre fui, né? Você lembra, né? Então, assim, eu vi você dançava tão lindo e tudo, eu não conseguia, né? Dançava, né? Mas não é assim uma coisa para mim. Mas eu dançava, né? Eu estava lá e tudo, participei, foi uma experiência boa para mim. Mas a parte que eu gostava mesmo era daquele momentinho que a gente sentava na rodinha e eu falava, né? Já identificando aí que tinha uma questão do ensino. Só que, porém, eu me lembro também de quando você falava, né? E eu me lembro que quando você falava, eu ficava assim, gente, a Jéssica não tem noção. Estava comigo, né? Pensava, gente, a Jéssica também. Mas assim, guardei para mim, eu tô te falando agora, porque você falou aí que a sua chavinha virou. Na verdade, você falando, eu lembrei desses momentos e eu pensei, cara, de alguma forma, é como se Deus já me fizesse saber, entende? Então, assim, é bom que estamos aqui, eu falo isso, que eu acho que acredito que seja mais uma confirmação na sua vida. Porque eu via que você tinha esse dom também, né? De falar, de ensinar e tudo. Só que você era realmente, você estava ali mais pela dança do que pelo o momentinho ali, né? Então Deus tem o tempo de Sim. cada um para cada coisa. Naquele momento foi muito bom para mim, né? A Tati até me deu, né? Para eu conduzir as aulas, né? Lá os GCs. Então foi muito bom, era um momento meu, mas eu me lembro que quando eu ouvia você, eu ficava com a minha pulguinha atrás da orelha. Ah. Essa menina aí, entendeu? Então eu já via isso em você, mas é aquela coisa também, né? Eu acho que Deus, ele trabalha com cada um, no tempo de cada um, né? Embora às vezes a gente identifique algo em alguém ou alguém identifique algo na gente, né? E a gente pode estar ali colocando isso em oração e tudo mais, mas o Senhor tem um processo com cada um. Não adianta alguém vir também e sacudir o outro, né? E falar, não, você tem que fazer isso aqui, porque você dá certo é para isso e tal. Não é assim. Deus não age assim com a gente, né? Deus nos leva de uma maneira, né? Que a gente vai sendo conduzida por Ele de uma maneira linda, né? Como você está falando aí, tudo. Então, assim, que maravilha, né? Eu tenho visto, acompanho às vezes seus stories, vejo como você, né? Às vezes mostra as aulas e tudo. Eu tenho visto isso, que você tem estudado muito a palavra de Deus. Que bênção, gente. Então, assim, né? Missionária agora. Nunca imaginei, Missionária né? e no processo aí, né? Cada vez mais, estudando mais, se preparando mais, que eu creio que o Senhor tem algo, né? É específico para você, né? E Ele tá te conduzindo cada vez mais nisso aí. E é como você falou, né? É uma coisa que eu queria também que você passasse, mas acho que você já deu a entender, mas você pode falar mais sobre Sim. isso, de como você se sente, né? De qual que é o sentimento de você estar vivendo, né? O chamado, né? Vivendo missões, né? Como que você se sente vendo como que, né? Como que Deus fez tudo isso, né? Eu falo porque
trabalhando com solteiras, eu vejo que as meninas muitas vezes estão assim, elas estão tão focadas em casar, sabe, Jéssica? O negócio é Uhum. casar, elas estão tão focadas em casar que elas esquecem de focar no alvo principal. O alvo principal Uhum. é Jesus. Então, né, eu sempre falo, né, que é um versículo que para mim, a chave, assim, do tema desse trabalho que eu tenho feito com as solteiras, é a solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Então, a gente precisa se voltar para Deus, né? Senão, você não consegue ser plena, né? Então, é isso que eu quero colocar Uhum. aqui. Se a moça focar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, a juventude dela está passando, né? Uhum. Não é, a questão não é assim, eu não casei, tô ficando velho e não casei. A questão não é essa. A questão é, tá ficando velho, o tempo tá passando e você tá fazendo o quê, né? Dentro daquilo que o Senhor te confiou, né? Uhum. Porque o chamado, as missões, não é para depois que você casar, né? Uhum. Se você é uma cristã, se você, né, está em Cristo, você precisa focar em Deus e procurar honrá-lo, agradá-lo, porque é isso, né? É o que eu falo assim, é nisso que está a nossa plenitude, a nossa satisfação, né? Então, Uhum. assim, eu vejo como, né, e eu te conheço, né? Então, assim, eu vejo como que, assim, de fato, as moças que escolhem, não, peraí, eu vou focar em Deus, o coração delas, não é que a gente não tem momento de tristeza, né? Que a gente não tem nossos, né? A gente tem nossos motivos de chorar de vez em quando, chora aos pés do Senhor, né? Mas assim, a gente, a gente vive uma vida que não é aquela vida, talvez seja uma palavra pesada, mas assim, um desespero, entende? Uhum. Para casar, né? Então, Sim. assim, você pode falar assim, né, se expressar da maneira como que no seu coração você se Uhum. sente, né, nessa fase, né, sendo uma mulher solteira e, né, certamente você deseja ter a sua família e tudo mais, mas você não Uhum. está, né, igual muitos meninos que às vezes vêm me pedir conselho e perguntar e tudo, que na verdade estão assim, estão dando até crise e indo parar no hospital, entendeu? Por conta dessa necessidade de casar, enquanto Uhum. deveriam estar aproveitando essa fase para Uhum. focar no alvo principal, né? Que é Cristo. Então, eu acho que a chave para isso é a gratidão. Assim, sabe? Quando a gente vive uma vida em gratidão, a gente começa a ver o lado bom das coisas, né? E focar Sim. nisso, né? Focar no lado bom das coisas. E uma coisa que a gente precisa entender também, né? É que o Senhor, ele tem mesmo um plano para todas nós, né? Todo mundo. Deus tem um plano para todo mundo. E a chave é agradecer, né? Agradecer o tempo que você tem, é agradecer as coisas que o Senhor te concedeu, agradecer as oportunidades que vêm, as oportunidades que não vêm, né? Em missões eu já passei É, por isso, né? De lugares que eu queria ir e não aconteceu. E eram lugares bons e eram coisas que eu iria fazer para Deus, mas não foi, entendeu? Eu não consegui chegar a esse lugar. E sempre ser grato, porque nada foge do controle das mãos de Deus. Então, se a gente faz aquilo que nós deveríamos fazer como cristãos, a gente tem que confiar que o momento que eu tô é esse, eu preciso realmente ser grato e olhar para as coisas boas que eu sei, porque se a gente for olhar, tem tanta coisa boa para agradecer, né, a Deus, e de tantas formas, sabe? Então, seria até injusto da nossa parte se a gente não valorizasse isso, né? Valorizasse a vida que o Senhor nos deu, a saúde, é, enfim, tantas coisas. Eu tava, esses dias eu tava até olha só, eu me emocionei, porque eu não sei porquê, alguma coisa que eu vi, assim, não lembro agora também. Mas eu me emocionei pelo fato, assim, de falar, é verdade, Deus. Nossa, eu consigo enxergar, sabe? Tantas pessoas. Eu pensando, nossa, eu não sei o que eu faria se eu não conseguisse enxergar, se eu não conseguisse, enfim, fazer as coisas, se eu não conseguisse andar, entendeu? Então, assim, são muitas coisas profundas e muitas coisas que a gente pode focar em fazer para o Senhor.
que preenche, sabe? Preenche todas as coisas. Então, é entender o tempo de Deus, é entender aonde que Ele está movendo você nesse momento, entender que não adianta a gente se esforçar para ter uma coisa que o Senhor poderia fazer em um segundo, se Ele quisesse, mas Ele não quer. Então, assim, é entender o que Deus quer. E como que, né, pelo menos eu, como que eu faço isso, né, para entender o que Deus quer da minha vida e no momento em que eu estou? É realmente observar aquilo que Ele está me dando como oportunidades e fazer sempre tudo de acordo com a palavra dele. Porque, enfim, se a gente não vive isso, não adianta a gente, enfim, querer alguma coisa de Deus se a gente não tem um mínimo, né, que ele pede que a gente tenha. Não de perfeição, né, porque isso não cabe a nós, mas de excelência. Então, se aqui em Missões, né, é o trabalho que eu tenho hoje. Eu vivo para isso, né? Então, é o que eu tenho. Então, eu tenho que entender, olha, eu estou fazendo missões, qual é a minha agenda que eu preciso, né, seguir aqui. Então, a gente tem agenda aqui, né? Missões, a gente faz muita coisa mesmo. Então, é honrando, sabe? Honrando os compromissos que eu tenho que fazer, honrando o tempo que eu preciso passar com Deus diariamente, honrando as oportunidades que eu tenho até o trabalho. Aqui a gente tem uma coisa que nós chamamos de manutenção na base, né? E a manutenção é realmente o trabalho, a gente serve a base, desde a cozinha, desde fazendo comida, desde lavando louça, desde rastelando grama, que aqui é um lugar muito grande, tem muita grama para rastelar, limpar, enfim, limpar quartos, limpar prédios, pintar. Eu já fiz de tudo aqui. Eu já ajudei a colocar drywall na parede, assim, muitas coisas. Então, valorizar esses momentos também, fazer como se fosse para Deus. Apesar Exatamente. de serem coisas que eu nunca imaginei que eu iria fazer, né? Carregar grama no carrinho de mão para levar lá onde é descartada a grama. Então, assim, é coisa que eu nunca imaginei. Mas ainda assim, eu entendo que eu preciso fazer para Deus, porque é o lugar que eu tô, é o lugar que Ele me colocou. Então, se o meu lugar agora é estudando, eu vou fazer para Deus e eu vou me focar em ser a melhor estudante que eu puder ser. Talvez não seja a melhor da sala, mas a melhor que eu posso ser, né? De acordo com as minhas capacidades. Se é na igreja, eu vou dar o meu melhor na igreja. Eu vou servir aonde não em tudo, né? Também tem um outro lado. Não é servir em tudo que vê pela frente, mas é servir naquilo que você entende que Deus está te chamando e dar o seu melhor. Então, é isso, é ser grato, sabe? Por tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e honrar isso. Verdade. Inclusive, você falou aí de serviço, de casa e tudo. Eu lembrei que teve uma vez que eu abri uma caixinha, né? Fazendo uma enquete, perguntando assim, né? Você quer tanto casar? Se você casasse hoje, você sabe dar conta de uma casa? E a gente fica chocado como que as meninas querem casar, mas assim, não sabem cozinhar, não sabe nada. Tipo assim, né? Aí fala assim, mas eu vou casar, mas eu não vou ser dona de casa. Então, assim, a pessoa realmente tem uma visão do casamento como se o casamento fosse só ser servida, entende? Uhum. Então, assim, a pessoa não quer, como você falou assim, né? A gente tem que ser grata e aproveitar aquilo que está no nosso momento, né? Se hoje, né, o momento da pessoa você está em casa, você está desempregada, o que custa você lavar a roupa ou fazer o almoço para sua mãe, né? Ou, né? Tipo assim, você vai ficar só no sofá vendo Netflix, né? Aí fica entediada, aí fica pensando só em casar. Mas, na verdade, tá deixando a mente né, desocupada, né, e não quer fazer nada como se depois de casada ela fosse só ser servida como a mãe dela serve ela, né? Então eu fiquei chocada porque muitas meninas falaram que não dariam conta, né, de uma casa.
Então, veja, né? A pessoa quer uma coisa, mas na verdade ela não se prepara para aquilo, né? E se de fato a menina está, né, o momento dela é esse, que ela está dentro de casa, né, está desempregada, não está fazendo nenhum curso, não tem condição de fazer e tal. O momento dela é esse, ela está em casa, então faça alguma coisa em casa. É tipo, né, como você falou, dá o seu melhor com aquilo que você tem. Ser grato e dar o seu melhor com aquilo que você tem. Aí se a moça, né, não, eu só estou em casa, não tenho nada. Tem sim, tem uma louça para lavar, tem uma pessoa para ajudar, tem uma criança de um vizinho para olhar uma horinha, tem, entende? Então, que isso também, né, missões, né, é servir, né? O serviço, a gente precisa servir. O cristão, ele é servo, né? Servo do Senhor, né? Obedece, né, o que o Senhor manda. Então assim, ainda que seja dentro da sua casa mesmo, para a sua família, né? Se a pessoa não for fazer por outra pessoa, mas pelo menos dentro de casa. Porque se a pessoa acorda, não arruma nem a cama, né? Se a pessoa não tem coragem de fazer, quer dizer, entende? Aí tudo que ela vai vivendo uma vida acostumada a não servir, né? Acostumada a ser servida, né? E isso não é compatível com o estar em Cristo, né? A vida com Cristo é um serviço, né? A gente serve, tem que servir as pessoas, né? Então, assim, importante você falar isso aí, porque realmente a gente tem que fazer como ao Senhor, bíblico, né? Fazer como ao Senhor, no lugar onde a gente está, dentro das oportunidades que o Senhor nos dá, para poder estar ali obedecendo a palavra de Deus, né? Amando em primeiro lugar o Senhor e amando o próximo, né? Não sendo essa pessoa egoísta, né? De olhar só para o próprio umbigo, né? E não querer saber de nada, né? Então, é sobre isso também, né? É sobre isso também. E aí, nesse, né, nessa visão que a pessoa consegue se manter firme, plenitude, sem desespero, né? Porque às vezes a motivação errada, o desespero faz a pessoa entrar num relacionamento, né, abusivo, numa coisa que não deveria, ou uma coisa que acaba dando em divórcio muito rápido. Inclusive, eu vi no jornal ontem, Jéssica, que aqui no Espírito Santo o índice de divórcio está assim, eu não me lembro a porcentagem agora, mas ele falou a porcentagem e falou que a maior parte são pessoas mais jovens e que já teve divórcio aqui com 8 dias depois de casada. Casou com 8 dias, divorciou. Então, olha só, né? Então, às vezes a pessoa se precipita e tudo porque ela só está focada nisso. E, na verdade, tem tanto a ser feito, né? Se a gente focar no Senhor, focar em ter uma vida como, de fato, né? Uma serva do Senhor, né? A gente vai olhar as necessidades em volta e a gente vai fazer, né, com o nosso coração grato, aquilo que a gente tem para fazer na estação que a gente está, com aquilo, né, como você falou, as oportunidades que Deus nos dá. Então, naquilo ali, nós podemos servir ao Senhor, né? Uma coisa que você falou o que você falou. O que eu tenho aprendido aqui em missões, uma das coisas que eu tenho aprendido em missões é que a nossa missão, agora falando como cristã, né? A nossa missão nunca vai parar em nós. Então, qualquer missão que a pessoa tenha, vai se estar sempre envolvendo outras pessoas, né? Então, em servir outras pessoas, em ajudar outras pessoas, mas aí sim muda. Tem gente que vai levar isso através da arte, que foi um tempo onde eu estive, e realmente a gente vê como que é importante levar a arte para as pessoas, ou servindo como misericórdia, como você falou, de realmente indo nos lugares, as enchentes que tiveram no sul, a minha base estava bem ativa nisso, então foi várias equipes. Eu não consegui na época porque eu ia fazer um seminário, então aconteceu no mesmo tempo, porque o meu coração estava todo para ir também. E quando a gente faz isso, quando a gente sai de nós, muita coisa, muito peso é tirado,
das nossas costas, porque a gente está se preocupando com o outro. Então, a gente para de focar em coisas pequenas, sabe? Em coisas que, enfim, um negócio que eu queria ter, eu não tenho, enfim. Então, quando a gente gasta o nosso tempo servindo aos outros, isso já melhora bastante essa questão de até mesmo ansiedade, porque eu tive um tempo onde eu estive ansiosa. E, bom, vou falar de mim. Em Uhum. questão da ansiedade, com várias coisas, é, a, o que acontecia? Era um problema pequeno, né? Muito pequeno, fácil de se resolver, mas que eu dava tanta importância e amplitude para aquilo, que aquilo acabava sendo um problema. E aí desencadeava a ansiedade e, enfim, até mesmo os sintomas no meu corpo, que como se eu tivesse em perigo, como se eu estivesse passando por uma coisa horrorosa e na verdade não era nada. E só o fato de você servir, de gastar o seu tempo fazendo coisas que não é para você, mas que é para o outro, isso acaba amenizando. E uma coisa também que você estava falando e eu me lembrei sobre a questão das meninas, né, que você deu exemplo, é que, na verdade, todas nós somos mulheres, né? No caso, a maioria aí das meninas, acredito que quem pergunta geralmente são mulheres, né? São meninas. Enfim, todas nós somos. E existem características que Deus exige e espera da mulher, independente do enfim, se ela é solteira, se ela é casada, se ela é viúva, se ela... Então, nós Sim. precisamos ser mulheres. E para ser mulher, a gente precisa cuidar de nós, a gente precisa cuidar da casa, a gente precisa cuidar. Porque é essa característica que Deus deu para a mulher, essa questão de detalhes. A gente consegue enxergar coisas que às vezes os homens não enxergam, a gente consegue trazer a delicadeza para os lugares, trazer essa questão da feminilidade mesmo. E isso é um dever de todas as mulheres. Então a gente precisa buscar isso, independente enfim, não Sim. importa, mas como mulheres, nós precisamos entender um pouco. Vamos lá, ler lá Provérbios 31, vamos ver o que está escrito lá. E ver como o que Deus espera de nós como mulheres. E a gente precisa viver isso, independente da fase em que nós estamos, a gente precisa ser mulheres e exercer isso. Até mesmo dessa questão da maternidade, existem mulheres que não são mães, mas a maternidade está na mulher, é dela. Então, ela tem essa capacidade de gerar coisas, né? De gerar tantas coisas que podem ser geradas. Não necessariamente apenas um filho, enfim. E isso a gente precisa buscar, a gente precisa viver, porque se nós somos mulheres, nós já nascemos com algo. Então, eu posso não saber o meu chamado, mas eu sei que pelo menos uma mulher eu preciso ser. E à luz da Bíblia, o que é que Deus fala sobre isso? Por favor, à luz da Bíblia. Então, Isso. o que, então, o que é que Deus espera de uma mulher? Eu preciso ser. Eu posso não saber exatamente o meu chamado específico, mas eu sei que isso eu preciso ser. Eu sou uma cristã, eu posso não saber o meu chamado específico, mas eu sei que eu preciso ser uma cristã, obedecer a palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus. E essas questões sempre vão nos direcionando. Eu sempre tive muita dificuldade de entender o meu chamado e hoje eu consigo entender o porquê, um pouco. Não entender o meu chamado, mas o porquê que eu tive tanta dificuldade para isso. Porque a minha vida, ela vai mudando muito rápido. Então, eu estou num lugar, não que vai acontecer com todo mundo, tem gente que já entende, tem gente que sabe, não, eu nasci para isso e é isso. Eu não, eu nasci para. Sim. Não sei, estou descobrindo, mas eu sei que existem momentos em que eu estou focada em algo e eu estou vivendo intensamente aquilo e depois já vai para outra coisa. Então, realmente não tem. O Senhor, eu entendo que Ele está me preparando para algo, mas para isso eu preciso entender de vários aspectos, assim, que são diferentes, né? O que é que eu ia imaginar que eu ia ter a ver com um circo e com professores de escola bíblica? Agora eu estou num seminário de professores da Bíblia. O que que isso tem a ver? Uma coisa tem a ver com a outra. Mas eu entendo que para Deus tem tudo a ver. Ele não perdeu o controle e ele sabe o que ele está fazendo. Então, o meu papel é confiar mesmo. E, Nossa, de verdade, perfeito. o que me faz permanecer realmente viver um dia de cada vez, viver
as oportunidades que chegam de cada vez. Porque senão eu fico louca, né? Eu sou muito curiosa, então eu sempre quero ter uma visão ampla de tudo. E eu ouvi uma pessoa falando comigo, eu estava em missões aqui, já. Inclusive, antes de vir para missões, várias pessoas falavam que me via como missionária e eu, sinceramente, eu falava, não, isso não veio de Deus, porque nunca que isso vai acontecer na minha vida. E aí eu tô aqui, mas tudo bem. E uma coisa Quando é que uma Deus, pessoa... né? Quando é Deus, cumpre. Exatamente. E essa foi uma experiência que eu realmente falei, não, realmente, porque foram pessoas que vieram, oraram por mim, e pessoas, né, nessa questão mais profética, e falavam, e na época eu realmente não era para mim, eu falava, não, isso daí não tem nada a ver comigo, eu não, né, não é isso. Mas se cumpriu, então foi realmente Deus. E outra coisa que eu estava em um momento de intercessão aqui, não nessa base, mas em outra. E uma pessoa também com muita unção assim profética falou que era para eu me aquietar, porque o Senhor não iria falar o plano todo dele, ele não iria direcionar de uma forma muito específica aquilo que ele tinha para mim e que era para eu confiar, né? Os pedacinhos que iam chegando para mim eu precisava confiar e viver aquilo. Você vê E eu entendi. Você vê como que Deus sabe o que você sente, né? E usou essa pessoa para falar justamente, né? Como é que ela ia saber isso, né? E Você eram justamente coisas estava querendo saber, né? E ele falou, não, minha filha, aqui vai ser aos pouquinhos mesmo. Aguenta aí. exato. E é até uma forma de me ensinar a confiar e de saber que, olha, por mais que eu não veja, por mais que eu não entenda, por mais que não faça sentido para mim, eu preciso confiar que o Senhor está no controle de tudo. Enquanto eu não coloquei isso no meu coração, de achar que, na verdade, eu conseguia ter fé para todo mundo, de acreditar que não, você vai conseguir, não, Deus vai fazer, não. Mas quando era para mim, eu tinha muita dificuldade, porque eu não via Deus com esse cuidado muito específico e único para mim, né? Enfim. Então, na verdade, aquilo que eu percebi que a minha falta assim de confiança era a falta de fé mesmo, por não acreditar mesmo nessa verdade. Era verdade para outras pessoas, mas para mim ainda não era uma verdade. Enquanto eu não entendi isso e estou nesse processo, porque é sempre, ok, eu entendo Deus, eu confio, mas aí às vezes, né, eu tenho que voltar de novo a confiar, porque eu deixei em algum momento cair assim, né? Tipo, lá, voltar, não, segurar de novo. E é isso que faz eu ter foco, sabe, para fazer as coisas. Não, Deus sabe. E outra coisa também, de entender que, olha, quando é de Deus as coisas vêm, é como eu falei, assim, Deus pode resolver os meus problemas em um segundo. Não é? Ele faz com uma facilidade que eu nunca conseguiria fazer. Então não adianta eu querer viver coisas que o Senhor não tem para mim naquela hora, naquele momento, porque eu posso até conseguir, mas vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim, as coisas não vão acontecer, não vão se encaixar, sabe? Eu sei que Deus nos abençoa nas nossas decisões, né? Quando a gente não em decisões erradas, isso ele não vai abençoar. Mas em tudo na nossa vida, a gente sempre tem escolhas que nós podemos fazer na nossa vida. Sempre. A gente precisa também ter essa responsabilidade de saber, ok, Deus me ensina, me direciona, mas se alguma coisa é errada é porque, enfim, muitas vezes é minha escolha errada também. Porque Deus me fez livre nesse sentido. Até porque para amar a Deus verdadeiramente, a gente precisa ser livre, né? Porque senão a gente amaria a Deus porque ele falou que tinha que ser assim, todo mundo vai amar ele, né? Enfim. Então, essa certeza no meu coração da dependência de Deus me fez descansar também. De saber que eu não preciso correr atrás das coisas, que eu não preciso ter esse sentimento de que eu estou perdendo tempo,
de que as coisas não estão acontecendo, de que eu deveria fazer mais coisas. Então, isso, de certa forma, me ajuda muito a acalmar mesmo meu coração e falar, opa, se eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, eu preciso descansar e saber que é isso. Se ele quer que eu faça isso agora, eu vou fazer, vou dar o meu melhor. E eu tenho muitos outros sonhos também que, na hora certa, ele vai fazer, né? E vai ser muito melhor porque é ele que vai direcionar. Não vai ser com a minha própria força, com meu, enfim, minha própria escolha. Vai ser no tempo de Deus. E isso me ajuda muito a descansar e a focar naquilo que eu preciso fazer, nas coisas que eu preciso desenvolver. E eu percebo agora, assim, que, nossa, eu já perdi muito tempo na minha vida fazendo coisas que não era para eu fazer. E hoje eu penso, poxa, se eu tivesse aquele tempo, eu podia desenvolver melhor. É tanta coisa agora que eu quero aprender inglês, eu quero fazer tantas coisas, que eu falei, poxa, Deus, perdi muito tempo, sabe, da minha vida, às vezes me preocupando com, enfim, coisas que não tinha nada a ver, sabe? Uhum. Então, eu acho que, assim, uma coisa que me ajudou mesmo foi a buscar entender até as coisas que eu gosto, porque se me perguntasse um tempo atrás, o que é que você gosta? Eu não ia nem saber responder. Eu ia falar, não sei, eu gosto de... Mas ia ser algo muito genérico, sabe? Sei lá, eu gosto de passear. Mas o entender o que eu gosto me fez focar nisso. Então, hoje eu entendo que, né, no momento que eu estou, que eu gosto de estudar a Bíblia e quanto mais eu estudo, mais vontade eu tenho de estudar, mais eu vejo que eu não sei nada, que eu falo, meu Deus, tem muita coisa para descobrir. E, e é isso que eu gosto, entendeu? E é isso que me motiva a como é que eu posso dizer? A acordar todos os dias, sabe? Nossa, vou aprender mais, vou aprender mais de Deus, eu tenho oportunidades aí. Fome! Fome da Isso aí, palavra. exatamente. Então, isso só foi possível quando eu entendi, não, nossa, eu gosto disso, eu gosto. E é um processo, né? Do dia para a noite, mas o fato de você tentar entender, nossa, o que que me faz bem, o que que eu preciso evitar, porque quando eu estou numa situação assim, não é bom para mim. Então, aos poucos, até o próprio Deus vai revelando para a gente, olha, vai por esse caminho, ó, isso daqui não é para você, isso daqui você precisa evitar. E isso faz com que eu consiga fazer coisas que me animam, que eu fico feliz, que, ok, eu tô fazendo isso, então eu estou satisfeita, sabe? Eu tô empolgada, eu tenho sonhos, eu consigo ter motivação. Acho que a palavra é essa, assim, sabe? Para nós, motivação. A gente precisa disso para viver. E, como eu falei antes, né? Sem ingratidão a gente não vai conseguir essa motivação, porque a gente vai sempre focar em coisas que a gente não tem e não vai conseguir aproveitar, né, o nosso dia, a nossa vida. Então, a gratidão é uma chave. Como você falou assim, né? Igual você falou assim, nossa, se eu, em outro tempo tivesse aproveitado para fazer isso ou fazer aquilo, então, o que passou, passou, não tem jeito mais. Mas agora, você já com esse entendimento, você não quer mais perder o seu tempo com coisas que você já entendeu que não é de Deus para sua vida, né? Então, agora você quer caminhar voltada para aquilo que o Senhor tem para você. E uma coisa que você está falando aí, e às vezes você nem percebeu, mas o que é muito importante é a questão da busca, né? De buscar o Senhor, porque assim, eu até tem uma pessoa que eu sigo que ela costuma falar assim, tem gente que tem preguiça de ser crente. Então, assim, a pessoa quer saber o chamado, a pessoa quer isso, quer mil coisas, né? Mas a pessoa tem preguiça de ser crente. O que é preguiça de ser crente, né? O básico. Leia a Bíblia e faça oração. Né? Isso é o básico, né? Outro dia o pastor Lucinho até publicou isso. Falei, gente, se a pessoa ela não está disposta a tirar um tempo, a buscar o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, eu estou fazendo algo de errado, me mostra. Senhor, entendeu? Conversas que a gente tem com o Senhor que vão
dando direcionamento à nossa vida. Senhor, o que você quer que eu faça agora? Senhor, como é que é? Ah, Senhor, eu acho que eu, sei lá, tô com inveja de alguém. Ou eu acho que eu preciso perdoar não sei quem, mas não tô conseguindo. Então, quer dizer, essa busca constante, né? Você tendo um relacionamento com Deus, o Senhor realmente pega na sua mão e vai te conduzindo, mesmo que seja algo que você não tá vendo muita coisa na sua frente, né? Mas como você falou também, da questão muito importante da fé, né? Eu até coloquei um post agora, quase agora na hora da live, falando, né? Que sem fé, né? Que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente tem que confiar em Deus e a nossa fé também é alimentada, né? É fortalecida fazendo o quê? Lendo a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a pessoa tem preguiça de ser crente, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não ora, entendeu? Mas quer a direção de Deus. Mas quer, entendeu? Quer isso, quer aquilo, quer prosperidade, quer casar, quer não sei o quê, quer não sei o que. Então, entendeu? Você é crente ou você não é? Você está em Cristo, né? Ou não? Então, assim, é importante isso. Então, assim, o Senhor vai conduzindo realmente. Você está aí buscando desde 2021, você falou? 2020. Final 2020. de 2020. Final de 2020, ó. Desde final de 2020, você está aí na sua busca e o Senhor está te conduzindo. Você falou no início da live, né? Assim, foi assim, tá tão naturalmente, né? Não está sendo nada assim, abrupto, forçado, né? Não, está sendo uma coisa que está acontecendo natural. Mas por quê? Jéssica está ali, lendo a Bíblia, orando, buscando o Senhor, entendeu? Interagindo, fazendo parte de um corpo, né? Ainda que é aí na base, não sei como é que funciona exatamente. Mas, assim, você faz parte de um corpo, você tem comunhão com os irmãos, né? Então, assim, é outra coisa, né? É outra coisa. Então, a gente precisa ter essa disposição, dessa busca ao Senhor, né? Precisa ter fé e precisa buscar o Senhor para que o Senhor vá nos conduzindo naquilo que Ele tem para nós, né? E, às vezes, né? Cada fase é uma fase e Deus vai nos mudando de fase, né? Conforme a vontade dele. E a gente é aquela coisa. Tô no barquinho sem remo, Jesus está me levando e tô confiando, tô orando, tô buscando e deixa ele fazer o que ele quiser, porque eu confio que ele é meu pai, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Isso é se colocar também na posição de filha, né? Porque isso de querer saber, né? Às vezes a gente não tem nem condição de receber a informação do que Deus tem para nós, né? No testemunho da Tânia Teresa, a pastora Tânia Teresa, não sei se você conhece, ela conta que ela foi uma menina assim criada, jogada às traças, que os pais dela eram drogados e ela ia no lixão catar lixo para poder vender e comprar um suspiro na padaria, né? Então, assim, ela fala que acho que ela até escreveu um livro falando, né, do lixão da cidade dela lá, que eu não me lembro o nome exatamente, a juíza federal. E chegou no momento da vida dela que ela virou juíza federal. E ela conta o seguinte, o detalhe que eu quero focar aqui, né? Diz ela que se quando ela era criança, tivesse aparecido um anjo para ela lá no lixão, ela no meio do lixo, e tivesse falado para ela assim, você vai ser uma juíza federal. As pessoas te chamam de burra, de estabanada, mas você vai ser uma juíza federal. Diz ela que ela não ia acreditar. Tipo assim, né? Deus sabe até o momento de nos dizer as coisas, se é que ele vai dizer antes, né? Uma coisa assim, né? Às vezes ele fala, às vezes não, enfim. Então, assim, ele vai nos conduzindo, porque às vezes a gente não está nem pronto nem para ouvir o que ele tem para nós. Mas ele vai fazer, né? Então, o nosso papel é o quê? É viver constantemente dessa forma, sem preguiça de ser crente, né? Se relacionando com ele, orando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, né? Vivendo em comunhão com os irmãos, servindo, sendo cristão, né? Sendo uma pessoa que realmente honra, né? O fato de se dizer seguidora de Cristo, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque senão, Deus não me fala nada. Mas eu oro, mas não sei o quê. Mas é um negócio, eu já ouvi de gente assim, né? Mas eu oro e leio a Bíblia e nada, e não sei o quê. Alguma coisa vê aí,
Entendeu? Começa a pedir a Deus para mostrar. Às vezes está precisando ter um pecado que precisa arrepender, tem um perdão que precisa pedir, tem um, não é? Às vezes tem alguma coisa, porque não é, né? Não é o normal. O normal de crente é o Senhor ir nos conduzindo, né? O normal de crente é o Senhor ir nos conduzindo, mesmo que seja de uma maneira assim que a gente está meio sem entender, mas a gente está vendo que Ele está conduzindo a gente, né? Igual você falou, né? No seu caso, às vezes você não está nem muito entendendo bem, mas você está indo. E aí o Senhor veio, né? Falou que você precisava ouvir, né? Não, você não vai ver todo o caminho ainda, não. Vou te mostrar aos pouquinhos. É lindo. A vida com Deus é linda, né? Sim. Mas, e isso, igual você falou, e isso tudo te ajuda com relação também até à ansiedade de todas as coisas da vida, né? Que a gente fala sobre, né, ser solteira e tudo mais, mas não é só sobre ser solteira, né? Mas sobre casamento, essas coisas, mas sobre várias coisas na vida, né? Que a gente, pra gente vencer essa ansiedade, é o nosso relacionamento com Cristo, é a nossa fé, a nossa confiança de que Ele está no controle, de que Ele vai fazer, né? Que Ele sabe de tudo, né? E a outra chave que você falou aí, ser grato. Porque é muito fácil reclamar quando não está acontecendo aquilo que a gente quer, que na nossa cabeça é o melhor pra gente, né? Mas, na verdade, Deus é que sabe que é melhor pra gente, né? Deus é que sabe que é melhor pra gente. Lá na história de José, José ficou 13 anos sendo preparado para ser o segundo maior, né? Depois de Faraó lá. Então, assim, 13 anos que ele perdeu na vida. Não. Ele cuidou da casa de Potifar, depois ele cuidou lá dos presos. Lá, quer dizer, ele teve um treinamento. Deus deu um tempo para ele ser treinado para a missão que Deus realmente queria que ele fizesse, né? Então, às vezes está acontecendo isso com a gente não consegue ver, né, o futuro. No caso de José, Deus até mostrou, né? Deus falou com ele antes, deu o sonho, né? Que a família dele se curvava. Então, às vezes o Senhor fala, às vezes não fala. Cada um Deus vai ter, né? A gente precisa ter um relacionamento com Deus. Porque Ele vai conduzindo a gente conforme aquilo que, né? Se Deus vê que a gente suporta ouvir, né? Então Ele vai falar aquilo que, né? Mas às vezes Ele não vai falar, às vezes vai ser aos pouquinhos, né? Ou Ele vai te conduzir de maneira que não foi profeta que falou, nem nada, você estava ali. Eu já tive experiência, assim, várias vezes. Eu tô no culto, o pastor tá falando A e Deus tá me falando B, entendeu? Assim, Deus usa o pastor para falar uma coisa e daquilo ali eu extraio uma coisa, né, extrai, sei lá, Deus faz eu ver assim, Dani, é isso. É uma coisa que acontece, porque a palavra, ela é poderosa, né? Então, às vezes, ali, através do momento ali da palavra, o Senhor tá falando um negócio com você que você fica, meu Deus, agora o Senhor falou comigo isso aqui. Entendeu? E às vezes nem é exatamente o que o pastor está falando, mas o Senhor está falando com você. Então, assim, Deus tem várias formas. O que não pode é a gente, igual eu falei, não ter preguiça de ser crente. Tem que se relacionar com Deus, ser grato, viver o momento, né? Fazendo o melhor que pode, dando o seu melhor. Porque é assim que nós, né, vamos ter uma vida que honra ao Senhor, né? Sim. E Deus conhece o nosso coração. E até a forma com que a gente vai para a Bíblia, isso importa. Enquanto a gente não se esvaziar mesmo das nossas... daquilo que a gente acha que é certo, daquilo que a gente acha que quer, a gente vai para a Bíblia com uma visão errada. Então, eu acho que, sei lá, o Senhor tem que me abençoar. E eu vou para a Bíblia com essa perspectiva, qualquer passagem que eu ler, eu vou interpretar errado. Porque Deus tem que me abençoar, então aquilo ali é para mim. Então eu só vou para os versículos de bênçãos. Então eu já vou com uma visão errada. Então quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que realmente se esvaziar até aquilo que a gente acha que a gente entende da Bíblia. E buscar entender, não, o que ela realmente quer. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Então, se a nossa vontade de buscar Ele não for genuína, no sentido de entender que, olha, Ele é meu Deus e Ele sabe o que é melhor para mim e eu preciso entender o coração dele em escrever essas coisas, o porquê que Ele está fazendo isso,
enquanto eu não faço isso, eu vou para a Bíblia errada, né? De uma forma errada. Então, às vezes eu posso estar lendo, às vezes eu posso estar indo enfim, na igreja, mas a minha visão de Deus está errada. E de verdade, se a gente for olhar para a Bíblia, é claro que o Senhor nos ama e Ele tem muitas coisas para nós. Mas o foco sempre vai ser o Senhor e adorar o Senhor e engrandecer o nome dele. Nunca vai ser o foco vai ser o homem, nunca, 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 nunca o foco vai ser o homem. Então, enquanto a gente não se esvaziar mesmo da gente, dessa coisa egoísta mesmo, de que, meu Deus, enfim, eu mereço alguma coisa, enquanto a gente entender que, na verdade, a gente não merece nada e tudo é graça, né? Tudo é graça. A gente começa a entender um pouquinho, botar o pé no chão e ir para a Bíblia com, ok, Deus, na verdade não é que eu quero bênção, eu quero entender o Senhor, eu quero entender quem é esse Deus que eu falo que eu sirvo. Eu preciso entender como o Senhor pensa, como que o Senhor quer que eu viva. E aí, a partir desse momento, as coisas vão, sabe, se encaixando. Não que a gente tem que focar nisso, porque às vezes o processo vai ser muito doloroso. Então, se você não tem a convicção certa de que, na verdade, a sua vontade é de fazer a vontade de Deus, você vai desistir no meio do caminho, né? Então, até a forma com que a gente vai para a Bíblia, estudar a Bíblia, tem uma forma certa. Senão, não vai adiantar nada, né? A gente vai enganar a gente mesmo, porque a Deus não vai estar enganando, né? É o que eu falei lá, né? Da menina já me falou, não, mas eu oro, eu leio a Bíblia, negócio. Alguma coisa tá errada aí, né? Alguma coisa tá errada, né? O Senhor vai te conduzir se você tiver um relacionamento com Ele, né? Mas é isso aí que você falou, o coração tem que estar um coração disposto para estar alinhado com a vontade de Deus. Foca em fazer a vontade de Deus. Se a pessoa não tiver com essa... Se ela tiver só com o coração voltado assim, Deus me dê, Deus me dê, Deus me dê, Deus me dê, entendeu? Ao invés de assim, Deus é que é Deus, eu sou criatura, né? E quem tem que obedecer sou eu, né? Não é Deus que tem que me servir, que tem que me obedecer, né? Eu mando e ele obedece. Não, né? Nós que somos as criaturas aqui, né? Nós que somos filhas, e ele é que manda, ele que é o nosso dono, nosso Senhor, nosso Rei, o nosso Pai, né? Então nós devemos essa honra, esse respeito a Ele, essa reverência a Ele, de fazer a vontade dele, não a nossa, né? A Bíblia fala, né? Não sois de vós mesmos, né? Que parte você não entendeu? Que você não é de você mesma. Exatamente. Você não entendeu. Então, assim, ele é bom, né? Como nós já falamos aqui no início, ele vai nos conduzir com todo o amor e tudo mais, mas ele tem um plano, né? E o que a gente tem que fazer é fazer a vontade de Deus. Sim. Então, a Bíblia está ali, fala o que é a vontade de Deus. Em vários momentos a Bíblia fala assim, a vontade de Deus por exemplo, né, a vossa santificação, né? Então, acho que é em Tessalonicenses, não sei que fala isso. Então, assim, tá lá a vontade de Deus. Só que às vezes a pessoa, como você falou, né, tá lendo a Bíblia, catando o versículo que me dá, me dá, me dá. Eu quero ser abençoada, né? E não tá preocupada em ver aquilo que é a vontade de Deus, não está com o coração realmente, né, íntegro, querendo assim, não, Senhor, o que eu quero é fazer a tua vontade, é te agradar, é focar em viver aquilo que o Senhor planejou para mim, e não que eu, né, os planos, nossos planos são falhos, são nada perto do que, né, Deus planejou para cada um de nós. Então, a gente precisa realmente ter essa confiança. Isso, na verdade, é uma falta de confiança em Deus, né? Porque a gente não. Mas algumas pessoas aí, acham que o plano delas é melhor do que o de Deus, entendeu? E isso é impossível. Não tem como. O plano de Deus, com certeza, vai ser melhor. Ainda que aos olhos humanos possa não parecer, né? Mas como a gente sabe que... Não sei se você já viu aquela figuração, né, de uma corda, que aí tem uma corda enorme, e aí tem uma pontinha assim, né? Uma pontinha vermelha, assim, isso aqui é a sua vida aqui na Terra. E aí uma corda infinita, né? Assim, isso aqui é a eternidade. Então, assim, se você viver 100 anos aqui, não é nada. E é a eternidade. Então, viva como quem vai viver a eternidade, né? Sim.
Não viva só para essa terra aqui, só eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, Uhum. né? Não que, né, a gente pode pedir ao Senhor, buscar o Senhor, Ele mesmo às vezes coloca, né, desejos no nosso coração e tudo mais. Mas como você falou, a gente não pode ir para a Bíblia focado só nisso, né? Ir para a busca a Deus, relacionamento com Deus, só para bênção, né? Sem se preocupar, né? Que nós somos a criatura, nós somos a filha, né? E que nós é que temos que nos submeter à palavra de Deus, que nos submeter a Deus, né? E assim Ele nos recompensará porque a palavra fala, né? Não é porque a gente, aquela coisa também, né? A gente não vai fazer as coisas também para receber a recompensa, né? Só pensando na recompensa. A gente tem que fazer porque a gente teme ao Senhor, porque a gente ama o Senhor e a gente obedece a Ele, porque a nossa vida é essa. Ser crente é isso, né? Mas a gente sabe que Ele é bondoso e está na palavra dele que Ele também recompensa, né? Se não for aqui nessa terra, no céu, né? Quem que pode te dar a salvação? Só Ele mesmo. Então, assim, né? Não podemos valorizar mais o que o que as pessoas querem que a gente faça, né? Mais do que o que Deus quer que a gente faça, né? Então, nós precisamos sair dessa mentalidade de o que está na modinha, o que está todo mundo fazendo, o que alguém quer que eu faça, e realmente voltar ao nosso coração com integridade, né? Diante do Senhor, falar, Senhor, não, eu quero fazer a tua vontade. Alinha o meu coração com o teu, porque eu quero fazer aqui a tua vontade. Né? Então, a posição, né, de filha, né, de princesa do Senhor é essa, né? Vamos fazer a vontade de Deus, porque nós amamos a Deus. Sim. Né? Amém? Amém. Que horas aí, Jéssica? Que horas aí? Que eu tô sem relógio. 9h15. 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 Você quer finalizar? Dar uma palavra aí pra gente finalizar? Sim, sim. Acho que eu finalizaria mais falando que é muito que aprender de Deus nunca vai ser uma perda de tempo quando a gente passa com as escrituras e ela que dá a vida, não tem jeito, não tem outro caminho, né? Não existe outra fonte. Qualquer fonte que eu for me alimentar, que não seja a palavra de Deus, ela só vai me dar mais sede, né? Mais sede. E nunca vai me satisfazer. Então, sempre que eu tô num período onde tá, enfim, muito difícil, ou eu tô muito cansada, certamente é porque eu não tô gastando tempo com o Senhor e com a palavra dele. Porque a palavra dá vida para nós, né? Jéssica, vou ter que te interromper só um pouquinho, porque eu falei isso esse dia com alguém. Falei, gente, quando eu fico assim, eu percebo que... Porque volta e meia a gente fica assim, parece que fica mais abatida, fica mais triste e tudo. E eu comecei a observar isso. Que quando eu fico assim, se eu ficar assim 3, 4 dias sem parar mesmo, pegar e ler a Bíblia, eu começo a ter esse sentimento. Parece que o sentimento fica mais forte, entendeu? É realmente assim, a carne e o espírito lutando. Sim. Então, quando você dá uma bobeira, às vezes você teve um dia corrido, teve uma coisa e tudo, você acaba passando ali 2, 3 dias, até 4 dias, e você não leu a Bíblia, né? Não parou para meditar na palavra de Deus, entendeu? Não parou para ter um tempo, principalmente estou falando mesmo da palavra, tá? É incrível. É como se realmente assim, igual você não toma café da manhã e depois, quando dá na hora do almoço, você tem que comer também, e depois você tem que comer também. E a palavra de Deus é isso, né? Não necessariamente que a Bíblia você lê toda hora que você come. Mas realmente meio que como tem um prazo de validade, assim, para você alimentar o seu espírito. Né? Você precisa estar constantemente alimentando o seu espírito. E a pessoa, às vezes, vai no culto no domingo, não abre a Bíblia em casa, né? Então, como que vai fortalecer o espírito? Aí a carne fica forte mesmo. E não vai. Entendeu? E aí o que Não sobra mesmo é a frustração, enfim, Exato. as coisas que você não tem, que você queria ter, mas você não tem. E a chave é isso. Se eu pudesse finalizar assim da melhor forma, seria dizendo que sem isso não dá mesmo. Não é que a gente vai morrer, né? A gente está viva, né? Está respirando. Mas a qualidade de vida
Sim. da pessoa que entende isso e vive isso, vai ser muito melhor e vai ser muito mais fácil você passar até pelos momentos difíceis, quando você entende, sabe, aonde está a sua fé. Porque a, a gente vai ter essa certeza, ok, eu posso não estar entendendo, pode não estar legal aquilo que eu estou vivendo, mas se eu sei que eu estou fazendo a minha parte como cristã, eu estou eu tô ali, sabe? Deus, olha, tô aqui. Então, é confiar que ele tem o melhor e que ele, como você disse, né, que ele abençoa aqueles que o buscam mesmo. E não porque é uma troca, né? Tipo assim, você faz isso e eu te dou isso. Mas é porque é isso, porque a gente foi criado para isso. Porque desde lá do jardim, se a gente for voltar, o homem e a mulher, ele foi criada para desfrutar mesmo da presença de Deus. Então não é porque ele está dando uma troca, fazendo um favor para a gente. Já que você me obedeceu, então deixa eu te dar uma benção. Não, é porque foi isso que a gente foi criado para fazer. Então, quanto mais a gente se afasta dessa verdade que a gente foi criada, a gente vai viver essa vida de frustração aí, de tristeza, porque o mundo é triste. Tudo, se a gente for É, olhar para o mundo, é só tristeza. Então, se a gente não tem essa intimidade com Deus, que foi para isso que a gente foi criada, não existe outro lugar. Então, não é um favor que Deus faz para a gente, é apenas a viver aquilo que Ele criou para a gente viver. Então, quando a gente faz isso, a gente está no caminho certo e a gente vai entender a vontade de Deus e a gente vai fluir mesmo, vai começar a observar. Como eu falei, eu nunca é muito difícil, eu não consigo lembrar um momento em que eu ouvi a voz de Deus audível falando o que eu precisava fazer. Mas foi muita a convicção de espírito e as coisas se encaixando para uhum, isso. Sabe, várias sim. coincidências que não são coincidências, que vão acontecendo, que eu vou Jesus entendendo. Cidências. Deus está me direcionando para isso, porque não existe isso de ser, né, muita coincidência. Então, são nesses atos que eu entendo que, olha, o Senhor está me direcionando para isso, porque uma pessoa veio falar disso, eu aprendi sobre isso, acabei de escutar. Então, e a gente só tem essa sensibilidade quando a gente faz aquilo que a gente foi criada para fazer, que é estar na presença de Deus. Isso é diário, né? O Senhor aparecer no jardim todos os dias, porque é para isso que a gente foi criado. Então, tudo que a gente vai querer viver que fuja disso vai causar frustração no nosso coração, no ser humano, e esse vazio, né, das nossas vidas. Então, se eu pudesse finalizar, seria isso, sabe? É realmente encorajar a fazer aquilo que a gente foi criado mesmo, que é passar tempo com Deus, ter intimidade com Ele, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que bênção, Jéssica. Ó, foi um prazer receber você aqui. Nossa, tô até sem palavras, Ah, sabe? Que bênção. Glória a Deus. Que bênção. Tenho certeza que, né, muitas meninas vão ver depois, né, essa gravação e uhum. serão impactadas com a sua experiência, né, com tudo que foi falado aqui nessa live hoje. Eu espero que, de fato, alcance muitas meninas e Uhum. toque no coração delas, que seja realmente uma motivação, né, um incentivo para que elas busquem, né, a direção de Deus, para que elas se relacionem com mais intimidade com Deus e sejam guiadas, né, por Deus para viver Uhum. aquilo que o Senhor tem para elas. Então, eu queria te agradecer, muito obrigada por você participar aqui com a gente, tá? Foi Nada. bênção demais. Não posso ficar E, mais tempo, né? Porque amanhã eu já tenho uma ah, atividade para fazer sim, hoje, porque eu tenho que finalizar. Mas obrigada mesmo, Dani, pelo convite também. E é isso, né? Falar de Deus é sempre uma é oportunidade muito. gostoso. É, Glória a Deus. Amém, amém. querida. Muito obrigada, viu? Nada, que Fique isso. com Deus. Amém, Dani. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Aê. Gente, vou encerrando então agora aqui. Já tirei a Jéssica. Ver quem tá aí. Vocês querem comentar alguma coisa? Falar de onde vocês são? Já vou encerrar mesmo, tá?
Até a próxima, gente. Tchau!